Boa tarde, queridos, tudo bem? E aí, como foram na prova? Todo mundo gabaritando biologia? Muito fácil, né? Gente, seguinte, hoje a gente continua lá na nossa apostila, eu ia falar página 61 e na aula 61, tá? Então nós terminamos a primeira lei de Mendel e agora nós vamos ver variações da primeira lei. Então isso não foi descrito por ele, tá? Mas são algumas situações especiais que a gente acabou vendo que não obedecem à primeira lei. E aí a gente vai conversar um pouquinho de como que isso funciona. Gente, não vou dar licença da lousa agora. Por quê? Porque a lousa está incompleta e aí depois você vai reclamar que você não deixou espaço onde precisava. Então depois só que eu terminar de preencher tudo que eu quero preencher é que eu te dou licença. Certo? Amores, então a gente vai falar hoje de ausência de dominância, codominância e genes letais. Tá? São 3 assuntos fáceis, rápidos, tranquilos, tá? Prometo que não vou passar do tempo. Gente, quando eu falo em ausência de dominância, eu tenho, de novo, 2 alelos. Só que, diferente da primeira lei, que o alelo azão dominava sobre o alelozinho, esses 2 alelos estão em igualdade. Ninguém domina sobre ninguém. E aí, se ninguém domina sobre ninguém, eu vou poder usar um com letra maiúscula e o outro com letra minúscula? De jeito nenhum. Porque a gente não viu que sempre que eu coloco um gene com a letra maiúscula, eu estou dizendo que ele domina sobre o de letra minúscula? Então, se eu usar maiúsculo e minúsculo aqui, eu vou estar dizendo que um domina sobre o outro, e eles não têm dominância. Então, como que eu vou ter que representar? Vou usar 2 letras maiúsculas, aí obviamente 2 letras diferentes. Quaisquer 2, a gente vai ver aqui como que a gente acaba fazendo isso para ficar mais fácil. Gente, e como vai ser o filhotinho? Intermediário. Como assim, Paula? Gente, então vamos usar o exemplo clássico que é da Flor Maravilha. A Flor Maravilha, ela pode ser branca, vermelha ou rosa. Mas o que acontece? Todas as vezes que eu cruzo 2 plantas puras, e se elas são puras ou elas são brancas ou elas são vermelhas, nasce 100% na F1 de florzinha rosa. Como será que isso está acontecendo? Gente, caractere extremo, caractere intermediário. Opa, o heterozigoto é intermediário, né? Misturei branco com vermelho, deu rosa. Então esse aqui é heterozigoto e esses 2 são homo. Como que eu vou representar o branco? Poxa, qual que é a letra mais fácil para lembrar que eu tô falando de branco? B. Então eu vou falar que esse aqui é Bzão, Bzão. E eu cruzei ele com o vermelho, que é Vzão, Vzão. O filhotinho, quando eu cruzo Bzão, Vzão com Bzão, Vzão, o que que vai dar? Lembra lá? Primeiro com o primeiro, Bzão, Vzão. Primeiro com o segundo, Bzão, Vzão. Segundo com o primeiro, ó, Bzão, Vzão. Segundo com o segundo, Bzão, Vzão. Então, percebeu que 100% dos filhotinhos são Bzão, Vzão? E se eles são uma mistura, ele é heterozigoto, ele é cor-de-rosa. Paula, e se eu quisesse pôr Vzão, Bzão, podia? Podia. Você tem que seguir padrão. Então eu não posso, nesse cruzamento pôr que o indivíduo é BV, e no cruzamento de baixo pôr que ele é VB. Eu defino. Então você que está fazendo o exercício, você escolhe que letra vem primeiro, mas a partir do momento que uma vez você escreveu aquela letra primeiro, todas as vezes que for heterozigoto é a mesma letra na frente. Você não pode ficar brincando de trocar no meio do exercício, certo? Então segue um padrão. Ou todos os heterozigotos são BV, ou todos os heterozigotos são VB. Nunca misturar no mesmo exercício 2 coisas diferentes, certo? Gente, só que lembra o que eu faço da F1 para F2? Eu autofecundo. E como que eu vou autofecundar Bzão, Vzão com Bzão, Vzão? Vamos lá? Faz o quadrinho de Punnett. É igual quando eu estava fazendo com o azão-azinho. Eu não tenho que separar porque eu produzi gametas? Inutilizo o primeiro quadrante, B e V. Então vai ficar o B aqui, o V aqui. Segundo indivíduo eu coloco na primeira coluna, B e V. Batalha naval, encontro de linha com coluna, a linha me dá Bzão, a coluna me dá Bzão. A coluna, eu usei o B na frente, né? A coluna me dá Bzão, a linha me dá Vzão. A linha me dá Bzão, a coluna me dá Vzão. Tanto a linha como a coluna me dão Vzão. Posso fazer direto? Pode. Primeiro com o primeiro, Bzão, Bzão. Primeiro com o segundo, Bzão, Vzão. Segundo com o primeiro, Bzão, Vzão. Segundo com o segundo,
Vzão, Vzão. Percebe que deu a mesma coisa? Um Vzão, Vzão, dois Vzões, Vzões e um Vzão, Vzão. Gente, então tá vendo que voltou a ter tudo? Essa daqui é branca, rosa, rosa, vermelha. Então eu voltei a ter branca, rosa e vermelha. Quem são elas? Vamos marcar lá. Essa aqui é Bzão, Bzão. Essa daqui é Bzão, Vzão, mas tem duas dela, né? E essa daqui, Vzão, Vzão. Lembra que na primeira lei eu tinha na proporção fenotípica de F2, desculpa, 3 para 1. Só que se eu fosse olhar a proporção genotípica, eu tinha um azão, azão, para 2 azão, azinho, para 1 azinho, azinho, certo? Aqui, a proporção genotípica é igual à fenotípica. Então, eu tenho uma branca, duas rosas e uma vermelha. Sempre que eu estiver cruzando genes com codominância, na F2 eu terei essa mesma proporção. Uma com a característica extrema de um lado, duas com a característica intermediária e uma com a outra característica extrema. Certo? Gente, a codominância é muito parecida com a herança sem dominância. O cruzamento é igual, os dados são quase iguais. Qual que eu tenho uma diferençazinha aqui? Também não posso usar letra maiúscula e letra minúscula, tá? Também tenho dois alelos sem relação de dominância entre eles. Mas aqui deu uma característica intermediária, né? Branco com vermelho deu rosa. Aqui o indivíduo vai apresentar as duas características. Como assim? Gente, peguei uma vaquinha branca, cruzei com um boizinho preto. E o filhotinho não nasceu cinza, que seria ausência de dominância. O filhotinho nasceu malhado. Tá vendo que ele tem tanto a característica branca como a característica preta? Então, a diferença, não posso esquecer isso, a diferença de herança sem dominância para codominância. Herança sem dominância é como se eu misturasse as características e olha o que deu. Codominância, eu tenho as duas características presentes no filhote, certo? Então aqui branco com preto daria cinza, aqui branco com preto dá malhado, certo? Vamos ver o que eu fiz? Então eu cruzei uma vaquinha branca, Bzão, Bzão, com um boizinho preto, Pzão, Pzão. Paula, pode ser um boi branco com uma vaca preta? Pode, gente, faz diferença nenhuma. O que vai dar o filhotinho? Bzão, Pzão. A hora que eu cruzo malhado com malhado, vamos falar, fazer a colinha aqui do lado. Primeiro com primeiro, primeiro com segundo, segundo com primeiro, segundo com segundo. Certo? Que cor que é essa, Diogo? Branco. Que cor que é essa, Igor? Malhado. Que cor que é essa, Gabriel? Malhado. Que cor que é essa, Thiago? Preto. Viu? Funciona. Eu escuto vocês. Então, Bzão, 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 Pzão, Bzão, Pzão e Pzão, Pzão. Qual que é a proporção no F2? Você viu que eu não marquei aqui, né? Eu deixei para marcar ali por ser igual das duas. Um indivíduo de característica extrema, dois indivíduos da característica heterozigota e um indivíduo da outra característica extrema. Paula, eu preciso decorar as proporções? Não, você viu que fazer o cruzamento é fácil. Só que se você tiver as proporções na cabeça, agiliza para fazer exercício, tá? Então você vai fazer exercício mais rápido. Ah, mas eu tenho 3 minutos por questão, tá tranquilo. Então, gente, às vezes é bom gastar 1 minuto na de biologia para poder gastar 5 na de matemática, né? Porque eles costumam dar uma pegadinha, exatas. Então é interessante a gente conseguir resolver mais rápido. Ai não, eu prefiro sempre fazer o cruzamento do zero. Ótimo, faça sempre o cruzamento do zero. Tá? Mas você sabendo as proporções, você agiliza o processo. É só para isso que serve saber as proporções.
Você já consegue, pelos dados do exercício, você já imagina a resposta, porque a hora que você lê aquilo já te vem na cabeça mais ou menos com que proporção que aquilo bate. E aí você não tem que, né, gastar muito neurônio ali, certo? Gente, sem problemas com ausência de dominância e codominância? Então, em ambos os casos eu tenho, não existe dominância entre os genes, ou existem as características puras, que são, né, as extremas, e o heterozigoto, na ausência de dominância, eu ia falar sem dominância, é a mesma coisa, tá? Nessa sem dominância, ele é uma mistura dos dois, enquanto que na codominância ele apresenta as características dos dois, certo? Gente, genes letais, o que são isso? O que é ser letal? É aquilo que mata. Aí, quando é exercício de gene letal, você tem que ficar atento, porque existe gene letal que mata e causa um aborto espontâneo, então ele mata no comecinho da gestação. Existe o gene letal que permite o nascimento e aí ocorre a morte. E existe o gene letal que mata na infância. Por que é importante você reparar nisso no exercício? Porque é muito comum o exercício de gene letal te perguntar quantos indivíduos nasceram. E aí você tem que ver se for um gene letal que mata antes do nascimento ou se é um gene letal que mata depois do nascimento, certo? Então fica atento com isso. É a pegadinha clássica do gene letal, certo? Gente, gene letal, então um deles mata, só que ele só mata em homozigose. O que é estar em homozigose mesmo? Ter duas vezes ele. Então se for o azão que mata, tem que ser azão. Se for o azinho que mata, tem que ser azinho. O heterozigoto nunca mata, certo? Se o gene letal for o recessivo, ficou muito fácil daí, né? A gente vai ter indivíduos azão, indivíduos azinho, e eles têm a mesma característica de cor, porque os dois são azão. Então, geralmente o gene letal que a gente trabalha é o gene letal dominante, porque ele dá mais características, tá? Não que não possa existir um exercício de gene letal recessivo. Pode. Se tudo der certo na sua tarefa, tem, tá? Porque é bom que vocês deem uma treinadinha, senão eu até posso trazer um pra vocês. Mas é mais comum encontrarmos exercício de gene letal dominante, tá? E aí eu peguei aqui um exemplo de rato. O azão é letal, causa a morte do embrião. O azinho é amarelo e o azinho é branco. Gente, se o azão não morresse, ele seria amarelo. Afinal, ele é dominante, certo? É que ele morre, então não me importa a cor desse rato. O que você tem que entender aqui? E presta atenção, porque geralmente é aqui que o aluno enrosca. O gene letal, neste caso, ele age como dominante para a cor e como recessivo para a letalidade. Como assim? Ué, para a cor ele não é dominante? Tendo um, o que é ser dominante? Eu me expresso independente do outro. Ele se expressa independente do outro. Tem o azinho, é o azão que manda, ele é dominante. Só que olha para ser letal, ele só é letal quando tem ele duas vezes. E quem que só sabe se expressar quando está duas vezes? O recessivo. Então, para a letalidade, ele age como um gene recessivo. Eu nunca falei que ele é um gene recessivo, eu falei que ele age como um gene recessivo. Certo? Entendeu isso? E aí, como que fica? Bem, não dá para ter geração parental, né? Porque a geração parental, eu cruzaria os extremos. Como que eu vou cruzar um morto com um branco? Não dá. Então, a gente vai começar aqui pela F1, que é quando eu cruzo os heterozigotos. Então, eu vou cruzar amarelo com amarelo. Vou cruzar azinho com azinho. Esse cruzamento você está acostumado, já fizemos 1 milhão de vezes, né? Não deixei espaço para fazer. Vou cruzar azinho com azinho. Primeiro com o primeiro, azão. Primeiro com o segundo, azinho. Segundo com o primeiro, azinho. Segundo com o segundo, azinho. Paula não gosta de cruzar assim, quadro. Inutilizei aqui. Primeiro indivíduo eu coloco na primeira linha. Segundo indivíduo eu coloco na primeira coluna. Encontro de linha com coluna. Azão, azinho. Em ambos eu tenho um azão, dois azinhos e um azinho. Certo? Então vamos marcar aqui. Eu tenho um azão, dois azinho e um azinho.
Só que o que aconteceu com esse aqui? Ele morreu. Então, o que me sobrou? 2 amarelos para 1 branco. Gente, proporção na F2 de genes letais. 2 para 1. Gente, a hora que eu vejo 2 para 1, eu já entendo que tem algo errado. Porque quando eu tinha 3 para 1, total de 4. 1 para 2 para 1, total de 4. 2 para 1, total de 3. Tá faltando alguém. Cadê esse alguém que tá faltando? Esse alguém que tá faltando morreu. Tá? Então, o gene letal, eu tenho um indivíduo a menos. Afinal, aquele gene mata. Gente, questão, nossa, Unicamp adora, gatinhos monks. O que são gatinhos monks? Procura, aproveita que você tá na internet, procura aí. MANX, tá? Escreve assim, ó. Ai, gente, isso não faz parte da aula. Vou marcar aqui, ó. Assim, ó. MANX. Você vai ver que coisa mais linda que é um gatinho monks. O gatinho monks, ele tem as patinhas mais curtas, o rabinho mais curto, e aí ele anda, parece que rebolandinho, assim, ó. Coisa mais linda da face da terra. Isso aqui é um defeito genético. Tal que são os gatinhos monks. Então existe um gene, vou chamar de B, esse gene. O gene Bzão-Bzinho da gatinho monks. O gene Bzinho-Bzinho da gatinho normal. E o gene Bzão-Bzão mata. É letal, tá? Então, viu um exercício colocar pra você gatinhos monks, já brilha ali pra você. Tô falando de gene letal. Esse exercício vai me enrolar, vai tentar fazer eu não perceber, mas é gene letal, é o exemplo clássico de gene letal, certo? Gente, seguinte, apagar aqui, né, pra não dar ruim. Quem quiser dar um pause pra fazer a cópia da lousa, 16 minutos e 55 segundos, você consegue dar o pause e copiar a lousa. Vamos lá. Entendendo que até vocês verem a nota da prova, a gente deve ter começado uns 5 minutos atrasado. Com 20 de vídeo, 25. Aí agora se eu te der, eu tenho 50, né? 25. Se eu te der 20 minutos, você copia a lousa e faz os exercícios da apostila. Aí isso dá 45. Nossa, 5 é muito pouco, não, vou te dar 15 pra fazer isso. Aí às 4h40 mais ou menos a gente consegue começar a live pra corrigir os exercícios e tirar dúvidas, claro. Se você tiver alguma dúvida e quiser tirar já no grupo ali, digitando ou mandando áudio, fique à vontade, tá? Mas a gente abre a live. Eu tô aqui estimando horário, mas eu acho que o melhor jeito é como a gente tem o grupo, a gente se conversa pelo grupo, vocês vão me avisando, ai, terminei os exercícios, ai, a gente consegue marcar o horário certinho pra começar. E aí, se vocês quiserem tirar alguma dúvida da prova também, estou à disposição. Certo, seus lindos? Um beijo, todo mundo na live.